Manifestações na França, no Reino Unido, greves que já ocorreram, como na quarta-feira passada, uma greve gigantesca no Reino Unido, e o anúncio na França de que em março provavelmente haverá uma grande greve nacional com a paralisação de diversos serviços, essenciais ou não. E há alguns pontos em comum nas reivindicações dos trabalhadores franceses e britânicos. No caso da França, algo específico, que é a manifestação contra a reforma da Previdência que o Macron tenta aprovar e que aumenta em 2 anos, de 62 para 64 anos, a idade de aposentadoria. Aí vem a turma que trabalha como porta-voz, né, não só de governos, mas de ideias, para dizer o seguinte: sim, os franceses, considerando os países da OCDE, os franceses são os que passam mais tempo aposentados. Então, considerando ali os países tidos como ricos, industrializados, né? A turma do OCDE, onde o Brasil quer entrar, a França é onde, na média, é o país em que as pessoas se aposentam mais cedo, por isso passam mais tempo, já que a média, a expectativa de vida e a média, que são coisas distintas, né? A expectativa depende de uma série de fatores, inclusive mortalidade infantil, etc. Mas são expectativas todas elas altas, médias altas. E aí alguém acionou esse dado para dizer: o governo está certo. É o único caminho para salvar a Previdência francesa. É algo razoável? Sim, é algo razoável. Só que a proposta, ela se soma a uma série de acontecimentos na França. E um desses acontecimentos estabelecidos, notados, já determinados aritmeticamente, é a perda de poder aquisitivo dos franceses. A mesma coisa está acontecendo no Reino Unido, ou seja, na ilha da Grã-Bretanha, na Inglaterra, Gales, Escócia e na Irlanda do Norte. As pessoas estão mais pobres, na média. Por quê? Que fenômeno é esse? Países ricos, salários médios elevados em relação ao resto do mundo, mecanismos de proteção social. O que está acontecendo? Acontece que há um rebaixamento dos salários em várias atividades, congelamento de salários no setor público, na raia miúda, e o efeito inflacionário. No Reino Unido, quando os trabalhadores fizeram as contas, quando os sindicatos apresentaram essas contas aos trabalhadores e mostraram que professores, enfermeiros, trabalhadores do setor de fornecimento de eletricidade, bombeiros, policiais, não só professores, mas outros funcionários do setor educacional, eles demonstraram o seguinte: vocês, na prática, na realidade, no valor real do salário, vocês ganham menos agora do que ganhavam em 2010. O salário de vocês hoje é menor do que era em 2010. E quando essas contas foram demonstradas pelos sindicatos,
as pessoas olharam para a própria realidade e constataram que aqueles números estavam certos. Eles estão empobrecendo. Porque há também um problema mais profundo, que é aquilo que a social-democracia, que foi estabelecida nesses países depois da Segunda Guerra, estabeleceu, e que no final dos anos 80 começa a ser desmontado, que é o estado de bem-estar social, que é o princípio fundamental, primordial da social-democracia. Sem o estado de bem-estar social, social-democracia é uma expressão a mais. É uma ideia de teoria política a mais. É um ponto de vista ideológico a mais. Se ele não se realiza com o estado de bem-estar social, não há social-democracia. Aquela do Bernstein, né? Idealizada pelo Eduardo Bernstein e tal. Isso começa a ser desmontado no final dos anos 80. Se você olha o funcionamento do sistema público de saúde no Reino Unido, ainda é muito bom se você comparar com a maioria dos países. Mas ele é muito pior do que era. E ele sofre com falta de recursos. E ele sofre com incapacidade de crescer junto com a demanda. Porque a demanda cresce, é natural. Ou alguém imaginava que nos anos 40 você trabalharia com um nível de demanda imutável. Que 70 anos depois esse nível de demanda permaneceria. 75 anos depois esse nível de demanda seria o mesmo. E, portanto, era uma questão de manter a capacidade de atendimento. Nenhum economista, nenhum político, nenhum sociólogo trabalhou com essa hipótese absurda. E o aumento da demanda foi sempre acompanhado de mais investimentos. Mesmo na grande crise dos anos 70, que levou inclusive à ascensão da Margaret Thatcher, que provoca ali mudanças conceituais importantes na ideia de economia política. Muita gente até... Essas coisas, as pessoas gostam de rótulos, né? O thatcherismo e o reaganismo e tal. E só que, mesmo antes, com a crise que desgastou o Partido Trabalhista nos anos 70, essa capacidade era mantida de acompanhar a demanda. Anos 80, mesmo com Thatcher, outra ideia, outros conceitos. Esse princípio não foi atacado. A União Europeia muda isso. A União Europeia, ela vai despedaçando as colunas da social-democracia e do estado de bem-estar social. Por isso ela provoca os eurocéticos, né? Ela é um paraíso, só se for um paraíso da burocracia, da centralização das decisões, da imposição de ideias de minorias ínfimas sobre maiorias enormes, né? Sobre multidões gigantescas, sobre povos inteiros. E há também o fato de que os governos, e tanto aqueles que foram eleitos pelos liberal-democratas, quando havia, né, partido murchou até a inexistência, pelos trabalhistas e pelos conservadores. Todos eles, inclusive Tony Blair, do Partido Trabalhista, todos eles remaram na direção estabelecida pelo consórcio europeu e foram corresponsáveis pela degradação do estado de bem-estar social. E na França, aconteceu algo idêntico. E não importa o partido, foi com, em tese, né, rotulado conservador Chirac, ou com o socialista de Araque, François Hollande,
ou com aquele que não veio da política, Emmanuel Macron. Ele veio em parte da política, ele trabalhava com Hollande, e veio em parte do mundo das finanças, né? É um sujeito que não precisa se preocupar com a aposentadoria, o Macron, digamos assim. É rico, vem do mundo das finanças, mas também da política. Mas ele vendeu aquele peixe naquele momento, né? As pessoas estavam cansadas dos políticos, ele veio com o discurso de que ele era o sujeito de fora da política. Discurso que foi copiado, né? Pelo Macri na Argentina, pelo Dória em São Paulo. Né? Eu sou de fora da política, eu não venho da política, eu sou a novidade, eu não tenho esses vícios todos da política e tal. E o Macron, ele não mudou o curso que já estava estabelecido desde o segundo mandato de Mitterrand. Aliás, Mitterrand, até pela proximidade, né, dos nomes, ele lembra o Mitterrand. O Mitterrand também se dizia socialista. E quando ele foi eleito para o parlamento francês, no século XIX, final do século XIX, o Lenin, lá da Rússia, mas às vezes também do exílio, né? Quando ele estava exilado, fugindo da polícia do czar, ele fez algumas considerações sobre o Mitterrand. E dizia sobre o Mitterrand: olha, isso aí é na verdade, um sujeito que pensa como pensam os que lá estão. Né? Participa do mesmo processo, chega ao centro do poder da mesma maneira e não vai mudar nada. E menos de um século depois, François Mitterrand, eu me lembro quando Mitterrand foi eleito, eu me lembro de reportagens no Brasil, né? A esquerda assumiu. Eu me lembro até do Estadão tinha um suplemento e eles fizeram algo especial ali. Aí colocaram assim, eu não me lembro direito, porque imagina o tempo que faz, né? Mais de 40 anos. Mas eles colocaram lá um velho fantasma ronda a Europa. E botaram no desenho Karl Marx, né? E era o Mitterrand sendo eleito presidente da França. Ele fez até, porque na França na época eram 7 anos de mandato, e com direito a uma reeleição, quer dizer, o cara virava um imperador, podia ficar 14 anos. Ele ficou 7 primeiros anos, ele tentou, principalmente na primeira metade do primeiro mandato, ele tentou radicalizar e tal, e houve uma reação econômica violenta, e depois ele virou um seguidor do que faziam Giscard d'Estaing, etc. Não de Gaulle, né? Não de Gaulle. De Gaulle foi uma figura única. Mas ele não mudou com o Chirac, que tentava ser o novo de Gaulle, né? Não mudou com Hollande, não mudou com Macron. E os franceses estão mais pobres. Quer dizer, a média, os trabalhadores franceses. Então por que o cara quer aposentar aos 62, não aos 64? Bom, a primeira razão é óbvia, né? Qualquer um de nós prefere se aposentar aos 62 do que aos 64. Porque não significa parar de trabalhar. Você não está se proibindo de trabalhar. Você está se aposentando naquela atividade que você exerceu, ou várias atividades, mas sempre pagando a previdência, durante muito tempo, 30 e tantos anos, 40 anos, mais de 40 anos, até que chega a idade da aposentadoria. Aqui diziam que o problema era o tempo de era a aposentadoria por tempo de serviço. Não é? Tem de ser por idade. E na França é por idade. Mas o problema não sumiu. Então, 2 anos a mais. O cara está precisando da aposentadoria, não porque ele quer ficar à toa. Se ele puder, ótimo. Merece, né? Trabalhou a vida inteira. 62, pode parar, viver um pouquinho, né? Ter um pouco de sossego. Não. A maioria absoluta quer a aposentadoria como uma renda a mais. Porque não consegue pagar as contas. Isso está acontecendo
em países com outro modelo, tremendamente desenvolvidos, como o Japão. O crescimento da população pobre no Japão e com muitos e muitos aposentados que não conseguem pagar moradia. Você tem inclusive uns lugares que são reservados ali, em subterrâneos, né? Para a época do frio, para que as pessoas vivam ali, no Japão, no rico Japão, terceiro PIB do mundo. Há um problema, voltando à questão francesa e à questão britânica, que está relacionado ao ataque sistemático, deliberado, aos pilares da social-democracia, que nem é, a social-democracia não é a utopia, né? A terra que não havia, mas que de repente descobrimos que ela foi construída, ela foi realizada, ela foi concretizada, ela foi materializada, ela saiu do campo das ideias e é uma realidade. Não, não é isso. Isso é bobagem. O homem não consegue produzir paraísos, né? Mas é um sistema onde você tem a ideia de que as pessoas têm liberdade, liberdade de escolha, liberdade de trabalho, liberdade de opinião, liberdade de reunião e tem uma participação maior na riqueza produzida. Isso muitas vezes é feito via sistema de impostos, mas o retorno é a sustentação da ideia de bem-estar social. Bem-estar social não como um programa ocasional ou permanente, bem-estar social não como um discurso, mas como um sistema estabelecido, socioeconômico, que passa pelo regime tributário e retorna em salários decentes, dignos, que garantem sobrevivência digna e decente, poder de compra e, claro, a garantia de que ninguém, estando empregado ou desempregado, ganhando mais ou ganhando menos, ficará sem um leito de hospital ou verá seu filho sem uma carteira escolar pronta para que ele lá esteja e aprenda. Essa é a ideia. Simples. E que foi predominante na Europa Ocidental. Itália, Alemanha, Suécia, os países nórdicos, né? Noruega, nem se fala, Dinamarca. O Reino Unido como um exemplo importante. A França com mais problemas, até pelo excesso de burocracia que é na França. Mas enfim, Espanha, Portugal, sistemas de subsídios para a agricultura, para garantir que as pessoas não precisassem largar tudo e migrarem para que migrassem para a cidade. Não precisavam largar tudo, não precisavam migrar para a cidade, não precisavam ir para a cidade, o que resultaria em custos com urbanização, saneamento básico, mais escolas, mais asfalto, mais hospital. Você teria um custo social muito maior do que aquele subsídio que garante para o cara, ó, fique na terra, produza, e você vai ter renda suficiente para produzir e não vai precisar ir para a cidade. Vamos conter qualquer ideia de êxodo. Isso foi feito com sucesso na França, em Portugal, na Espanha. Isso também está sendo desmontado, porque o sistema econômico europeu, como consórcio, não permite esse tipo de política. Só que não daria para acabar com isso da tarde para a noite. Seria um suicídio político. Então eles vão minando, eles vão tirando as bases jurídicas e políticas para esse programa, esse amplo programa de bem-estar social. Não é esmola, não é presente, não é paternalismo. É a ideia de que o sujeito deve participar da riqueza que ele ajudou a produzir. Tanto individualmente quanto coletivamente, na organização social. E que aqueles que não podem trabalhar, por impedimentos físicos, quaisquer,
ou porque migraram para aquele país e ainda precisam ter um aprendizado para que possam entrar no sistema produtivo, aprender o idioma, etc., que eles não serão lançados às águas profundas. Eles serão considerados nesse sistema que tenta garantir um mínimo de vida decente e digna. Não é? Então, assim como o Mitterrand foi uma cópia com mais poder, muito mais poder do que o Mitterrand, mas assim como o Lenin dizia, o Mitterrand, sabe, é a mesma coisa que os outros. Não esperem de Mitterrand uma revolução, né? Mas apenas uma continuidade. A Europa não apenas teve uma continuidade, mas ela teve uma degradação, e essa degradação tem agentes políticos. Macron é um deles. Tony Blair, David Cameron, Boris Johnson, Sunak, são todos agentes dessa degradação. E os partidos? O Partido Trabalhista Britânico, ele, desde o Tony Blair, na verdade era um sujeito que no Partido Trabalhista fazia uma política que historicamente era abominada pelo Partido Trabalhista. Houve dissidências e tal, mas sem chegar ao poder. Dissidências que não chegaram ao poder dentro do partido, até lideranças, mas que não ganharam a eleição. E o Partido Trabalhista, na verdade, virou um partido que ama burocracias e que está ligado a questúnculas. Por que questúnculas? Ainda que questões relevantes, nenhuma dessas reivindicações, dessas lutas, as justas, as injustas, as pertinentes, as impertinentes, as adultas, as infantis, infanto-juvenis, nenhuma delas mexe, questiona, propõe alternativas ao modelo de relações de produção. Então esses partidos abandonaram os trabalhadores. É por isso que crescem os demagogos, né? Os populistas que sabem usar esse vácuo político e passam a falar aquilo que o trabalhador quer ouvir. Escuta, o cinturão industrial francês foi destruído. Hoje a França só consome produtos asiáticos. E mais, ou então produtos europeus, mas feitos longe daqui, onde se paga menos imposto. E ao mesmo tempo, as vagas são disputadas por outros europeus que têm livre circulação. Veja o que aconteceu com a cidade de vocês, com a região de vocês, a rica região industrializada francesa, que foi para o espaço. Nós vamos mudar isso. E aí usam nacionalismo barato, com promessas vagas, mas o trabalhador quer ouvir alguma coisa. Aquele operário que está vendo todo um setor industrial sendo destruído, se desmoronando, ele quer respostas. E os partidos que historicamente davam, ou tentavam dar respostas, hoje são uma grande porcaria que não questionam coisa alguma. Estão integrados à ideia econômica predominante. E aí é que entraram os sindicatos. Na ausência de partidos políticos relevantes, entraram os sindicatos. Porque também os políticos populistas pouco conseguiram, não tiveram votos. Alguém precisava dizer alguma coisa. E os sindicatos chegaram e disseram, vamos parar esse troço. Claro que, por exemplo, no Reino Unido há uma ideia de que nas greves, essa é a proposta do governo, do Sunak, nas greves, você mantenha um percentual no metrô, nos hospitais. É correto. A ideia é correta. Mas o que se nota é que essa ideia não é solitária.
Essa é uma ideia razoável. Opa, peraí, as pessoas precisam se locomover, alguém precisa atender no hospital, pode ser um número menor, mas alguém precisa atender. A ideia é razoável. O problema é que isso faz parte de um grande pacote para inibir greves, que ao fim é o recurso final do trabalhador, é o recurso definitivo, ou talvez o que lhe resta, que é parar. Ele não tem outro. Ele não tem representação parlamentar séria, só discurso, retórica, prosinha. Ele não tem representação séria. Só que eles conseguiram manter o que muitos países estão perdendo, sindicatos fortes, que assumem essas bandeiras e conseguem encurralar o governo, conseguem obrigar o governo à negociação. O que fez o Sunak? Não, vamos conversar, vamos conversar. Já na França, previdência é um troço desgastante. Eu lembro, o Putin tinha mais de 80% de popularidade, ela caiu para 62, 63, que é alto, mas ele perdeu uns 20 pontos naquela ocasião, quando fez reforma previdenciária. E na França, já nos tempos do Hollande, essas manifestações eram pesadas contra a ideia de reforma previdenciária. Porque, é bom lembrar, eles têm também um outro problema. Vocês estão vendo aí no noticiário. Está aí no noticiário. Grandes conglomerados, grandes corporações estão demitindo em massa. No mundo inteiro. Principalmente no Ocidente. Gigantes da área de tecnologia, do entretenimento, Disney, estão demitindo em massa. O cara chega numa terça-feira e fala, ó, hoje nós vamos desligar 7 mil trabalhadores. Ó, hoje nós vamos fechar uma fábrica e os 2 mil que lá trabalham receberão tudo bem, tudo que tem direito, mas nós não iremos deslocá-los para outra área que nós manteremos, porque lá já tem gente suficiente. E não é algo temporário, é uma substituição, no caso das grandes fábricas, uma robotização intensa, com equipamento cada vez mais bem feito, produtivo. E na indústria de entretenimento e de informação, a ideia de que cortar custos é essencial. Aliás, essa era a ideia básica que permeava, por exemplo, as americanas, né? Custo baixo, custo baixo, custo baixo, custo baixo. Então, o sujeito tem premiação por produtividade, mas o salário básico é baixíssimo. Isso começou na General Electric, nos Estados Unidos, e se espalhou, começou lá nos anos 70. Então, é bom lembrar, mas olha só, a juventude francesa não está conseguindo emprego. Cada um que se aposenta, ele abre uma vaga. Claro, hoje já não é a ocupação integral, você não vai ter 100% das vagas deixadas por um aposentado serão ocupadas por outro. Porque muitas vezes o sujeito aposenta e aquela vaga desaparece. Mas, em compensação, há vagas abertas pela aposentadoria de alguém em que 2 são contratados. Porque um sozinho não vai conseguir fazer o que aquele cara que acumulou experiência já conseguia fazer. Então, a aposentadoria tem um efeito social, não é só individual. Você abre vagas. Mas isso vai acontecer não aos 62, 64. A cada ano, milhares são lançados no mercado de trabalho. 2 anos farão muita diferença. Os 2 anos farão muita diferença em termos de vagas abertas. Mas há, ao mesmo tempo, um fenômeno crônico. Não é circunstancial. Crônico. De perda de empregos, de fechamento de vagas para pessoas que são substituídas por máquinas, ou então vamos fazer com bem menos gente que dá para fazer, porque hoje nós temos uma tecnologia que nos ajuda, já tem aí tecnologia que escreve um texto para o sujeito inteiro e tal, elabora questões. O que vai acontecer? Os professores vão ser substituídos, médicos serão substituídos, jornalistas serão substituídos,
operários estão sendo substituídos aos montes. E aí vem um governo e diz, não, mas você tem que trabalhar mais 2 anos. Então não é apenas o período a mais, é o contexto todo. É a perda de renda, é um cerco ao trabalhador e uma negação permanente ao direito desse trabalhador de ter uma participação maior na riqueza que ele ajuda a produzir. Esse é o problema central. Ronald.